Nos filmes de Alien, geralmente, acompanhamos infestações de xenomorfos em pontos remotos do espaço, em naves ou instalações para onde são levados esses alienígenas, e a situação acaba saindo de controle. Mas e se uma infestação de aliens acontecesse na Terra? Muito antes da série de Noah Hawley, que promete explorar essa possibilidade, já tivemos esse tipo de acontecimento em Aliens Outbreak, quadrinho de 88, escrito pelo Mark Van Hayden e com arte do Mark Nelson e do Ron Randall. Boas-vindas a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje nós vamos começar a explorar a linha do tempo de Aliens que se iniciou em Aliens Outbreak. Apesar de não ser canônica, essa série seguiu por muitos anos no quadrinho da Dark Horse e expande essa história de uma forma muito bacana. Então por isso eu decidi trazer ela aqui no canal para vocês nesse formato de série. Se você é um fã de Alien, já se inscreva para não perder nenhuma novidade e roda a vinheta porque hoje é dia de infestação alienígena. A história de Aliens Outbreak se inicia na Terra 10 anos após os eventos de Aliens o Resgate. Nesse futuro, a TV ainda era uma mídia relevante, mas que tinha mudado bastante por conta de novas tecnologias. Segundo é relatado no livro A Evolução da TV, do Emmett Webster, lançado em 2057, a TV comercial, como era conhecida nos anos 80 e 90, desapareceu com a aplicação de uma tecnologia de transmissão por supercondutividade nas TVs a cabo da época. Com sistemas oferecendo 500, depois 1000 e até 5000 canais, se tornou economicamente inviável para os anunciantes sustentarem a programação de massa tradicional. Isso porque o número de telespectadores de um canal caiu de milhares ou centenas para apenas dezenas. E assim, a TV a cabo se tornou mais aberta a todo tipo de programa, em especial os religiosos, que atraíam uma audiência considerável. Além disso, tendo uma infinidade de programas para escolher, a percepção do público também mudou. Assim como os estilos visuais dos anos 90 eram definidos por anúncios de 5 ou 2 segundos, os programas nessa nova fase passaram a se aproveitar do comutador retinal, também conhecido como ciclope. O ciclope era uma tecnologia projetada para captar mudanças mínimas nos capilares da retina, realizando mudanças de canal ao acaso com base nas funções involuntárias da pressão sanguínea. Então, para manter a audiência, os canais foram obrigados a criar novos estilos de programas que não disparassem o ciclope. E foi graças a essas mudanças que um homem chamado Salvage pôde começar a transmitir as mensagens do seu culto de adoração aos xenomorfos. O Salvage era um ex-funcionário da corporação Bionational que, durante o seu tempo na empresa, teve contato com pesquisas de desenvolvimento de armas biológicas que envolviam esses aliens. E desde então ele se tornou obcecado por esses seres e achava que eles trariam a salvação para a Terra. O seu culto pregava que aquelas criaturas eram um novo Messias e que ser o hospedeiro de um deles era uma forma de transcender, uma bênção divina. Pouco tempo depois do início das transmissões de Salvage, pessoas consideradas sensitivas num raio de 50 milhas começaram a relatar visões e pesadelos com os xenomorfos. As descrições precisas do alienígena intrigaram um geneticista do governo, o Dr. Orona. Isso porque o governo sabia dessas criaturas, mas mantinha a existência delas em segredo. E essas pessoas estavam todas próximas ao abrigo do Salvage, que também era o local de onde ele fazia as transmissões. E por isso não demora para o governo começar a investigar as suas atividades e capturar o técnico de vídeo, que é torturado e interrogado. Nessa interrogação, o governo descobre que a Bionational tinha uma rainha que havia sido levada para uma instalação em Lima, no Peru. E assim que fica sabendo, o Dr. Orona ordena que uma força de segurança vá até lá para capturar essa rainha. Só que já era tarde demais. Enquanto fazia as transmissões clandestinas para Salvage, o técnico acreditava que todo aquele culto não passava de um delírio coletivo. Até que um dia, ao fazer um serviço como freelancer nas instalações da Bionational, ele encontrou um bloqueio de vídeo e foi fuçar para ver o que eles estavam escondendo. Foi então que ele viu a criatura,
a mesma que Salvador apresentava aos cultistas como o novo Messias. Chocado com aquela descoberta, ele foi até a congregação e contou o que tinha visto lá em Lima, e parecia que aquela informação era muito aguardada pelos membros do culto. Imediatamente, Salvador e os outros se mobilizaram e foram até o complexo da Bionational, onde uma mulher com bombas presas ao corpo se aproximou e explodiu a entrada do lugar, abrindo caminho para os fanáticos. Mesmo com a força de segurança atacando os cultistas que se aproximavam, eles não demonstravam medo. Para eles importava apenas a causa que os tinha levado até ali. Salvador e seus seguidores vão direto até o ninho, onde os ovos da rainha começam a se abrir e impregnar aqueles que se aproximavam. Dezenas de fanáticos com facehuggers são levados para fora por seus companheiros, enquanto a guarda da Bionational busca uma forma de resolver aquela situação sem envolver terceiros. Mas quando eles percebem que a situação estava ficando assim fora de controle, o edifício é isolado e completamente destruído, matando a rainha e destruindo os ovos restantes. Tomado por um sentimento de terror, o técnico, um dos poucos sobreviventes daquela invasão, finalmente compreendeu que aquilo não era uma manipulação do Salvador, e sim da própria rainha, que usou seus poderes telepáticos para orquestrar a fuga da ninhada daquele laboratório. Ela havia se sacrificado pelos seus filhos. Nos dias seguintes, os militares começaram a buscar e eliminar os grupos de sobreviventes infectados. Mesmo com cada vez mais infectados aparecendo, eles acreditavam que aquela infestação tinha ficado limitada a uma área específica. Até que casos de pessoas impregnadas e ninhos começaram a surgir por todo o mundo. Foi então que eles notaram que o ciclo de vida dos aliens não seguia um tempo padrão, mas se adaptava para propagar a sua espécie cada vez mais rapidamente. E logo a Terra entrou em estado de pânico. Serviços essenciais como água e eletricidade pararam de funcionar e centros de testes médicos foram criados para examinar os civis e matar os infectados. Mas mesmo naquela situação caótica, onde não importavam mais as rivalidades, porque estava todo mundo numa situação muito ruim, a humanidade ainda fazia questão de se destruir, com a violência se espalhando pelas cidades e os militares usando esses centros de testes para matar também aqueles que eram de seu interesse. Com cada vez menos esperanças de conter a infestação, o exército começou a organizar naves para evacuar o seu pessoal vital para esconderijos e colônias em outros planetas. E a situação chegou num ponto que explodir tudo com bombas nucleares parecia ser a única solução. Mas então, será que essa solução funcionaria? A humanidade conseguiria recuperar o seu planeta um dia? Bom, essa foi a primeira parte da história de Aliens Outbreak. No próximo vídeo nós vamos acompanhar o retorno de Newt e Hicks e saber como a Bionational conseguiu aquele xenomorfo. Então fiquem ligados aqui no Central Pandora, eu vou criar uma playlist com todos os vídeos dessa série de aliens e nos vemos na próxima!